Peraí, vai, 1, 2, 3 e já. Vai. Boa tarde, meus amores. Aqui quem tá falando é a tia Vivi, da Escola Bíblica Dominical Infantil da Unidade em Cristo. Como a gente está passando por esse período, né, de quarentena, a tia não quis deixar vocês na mão e estamos nos reunindo com a equipe de professores para montar sempre uma aulinha para vocês, tá bom? Hoje seria a aula 5 e 6 do Novo Testamento, falando sobre o Evangelho de Mateus e de Marcos. A tia Vivi vai falar sobre o Evangelho de Mateus. Então, ó, o que seria o Evangelho de Mateus, né? Seriam relatos que Mateus fez naquela época, falando de Jesus. Quem era Mateus? Mateus era discípulo de Jesus, ele era hebreu. Antes, ele era um cobrador de impostos que foi chamado por Jesus para o seguir. Aí ele abandonou isso e virou um discípulo de Jesus. Em que época que Mateus escreveu seu evangelho? Na época das grandes perseguições do Império Romano ao povo judeu. Então, nessa época, ele resolveu escrever a história de Jesus. Nessa época, era muito importante escrever a história de Jesus para que as pessoas pudessem conhecer, ouvir e se converter ao cristianismo. Foi uma época de grande expansão do cristianismo. O cristianismo cresceu. Então, foi muito importante Mateus relatar tudo o que ele via e viveu naquela época, acreditando que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Mateus escrevia para os judeus cristãos. Seu evangelho era muito importante para a história da igreja, conforme eu falei. Os seus relatos, seus textos eram usados no discipulado, para os novos convertidos, para os líderes de igrejas, com pregações na igreja primitiva feitas em casa, lugares pequenos onde as pessoas se encontravam para ouvir e falar de Jesus. Então as pessoas, antigamente, a gente não precisava de ir para uma igreja como a gente vai hoje. Dentro de casa, igual a gente está fazendo agora, nessa época de quarentena, as pessoas tinham culto doméstico, se reuniam na época da igreja primitiva e falavam de Jesus. E usavam os relatos de Mateus. No seu evangelho, Mateus falava sobre toda a descendência de Jesus, que era muito importante para os judeus saber que realmente Jesus veio da raiz de Davi e de Abraão. Ele falava explicadinho toda a descendência de Jesus. Os judeus tinham uma visão muito humana e materialista do reino de Deus e não uma visão celestial. Então, o que acontecia? Mateus citava que João Batista anunciava o reino dos céus, que o reino dos céus estava próximo. Mateus escreveu em seu evangelho que existia um reino dos céus, que Jesus era o rei desse reino e que ele deixou uma grande missão, que era: ide, fazei discípulos em todas as nações. Mateus seguia direitinho aquilo que Jesus pedia para ser ensinado. Mateus mostra que a igreja tem um dono e que este dono é Jesus. Ele ensina que com Jesus a igreja nunca será vencida pelas forças do mal. No seu evangelho relata um sermão muito importante que irá nos confrontar de acordo com o que vivemos, com o que fazemos. Isso é um preparo para quando o Espírito Santo viesse, de acordo com os nossos atos, aquilo que seria confrontado para a gente ser transformado. Este sermão é o Sermão da Montanha e se encontra na Bíblia em Mateus de 5 a 7. A tia montou uma historinha para vocês, entendeu? E a tia vai filmar. Aqui é Jesus. Peraí. Aqui é Jesus. E Jesus vinha subir no monte, quando ele viu toda a multidão reunida. Ele subiu com seus discípulos, se assentou, que Jesus gostava de ensinar sentado, e conversou com essa multidão e ensinou. Aí teve o Sermão da Montanha. Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Felizes são os que têm coração puro, porque verão a Deus. Jesus falava para cada um deles. Ame o seu inimigo e ore por quem te persegue. Olha o confronto. Como é que você vai orar pelo seu inimigo que te persegue? Então, Jesus já trazia esse confronto nesse sermão. Perdoe todas as ofensas para que as suas sejam perdoadas. Se for ferido, não revide, ofereça o lado bom da sua face.
Alegre-se em ser perseguido por causa de Jesus. Quando a gente é perseguido por ser evangélico, a gente tem que se alegrar. Deixe sua vontade em segundo lugar e em primeiro lugar a vontade de Deus. Não ame o dinheiro e os bens materiais. Quem fizer a vontade de meu Pai entrará no reino dos céus. Então Jesus, naquela época, falava isso para as multidões. As multidões ficavam maravilhadas com o ensinamento de Jesus, porque ele ensinava com autoridade e muitos o seguiram quando o sermão acabou. Aí a tia Vivi pergunta para você, meu amorzinho. E você? Está deixando Jesus te confrontar, te transformar? Reconheçam o reinado de Jesus e deixe que ele governe as suas emoções, os seus pensamentos e as suas ações. Estejam, meus amores, todos atentos aos sinais do fim. Isso que está acontecendo é um dos sinais. Jesus voltará para buscar a sua igreja, para morar na eternidade, no reino dos céus. Lembre-se, meus amores, você hoje é a igreja de Cristo. O que você tem feito? Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo vídeo. Tchau também.